E é por isso que eu queria abrir a Bíblia neste momento com você e lhe convidar a entender um pouquinho melhor o contexto do que nós estamos vivendo e como é que nós deveríamos encarar e reagir a esse contexto. E é natural que o melhor texto bíblico para falar do que nós estamos vivendo agora está em São Mateus capítulo 24. Abra aí sua Bíblia, Mateus 24, se você não tem Bíblia agora, está me acompanhando em algum outro lugar, pega o seu equipamento eletrônico ou então pelo menos ouça com atenção o que a Bíblia diz. Mateus 24 é talvez o ponto central da Bíblia quando fala da nossa grande esperança, a volta de Jesus. Nós usamos Mateus 24 para dar estudos bíblicos, nós usamos Mateus 24 para nos motivar a crer no Senhor, nós usamos Mateus 24 para pregar, só que agora Mateus 24 tem que ser vivo diante dos nossos próprios olhos. Mateus 24 tem um valor especial, não apenas porque está na Bíblia e fala da volta de Cristo, mas é porque o próprio Cristo fala amplamente sobre a sua volta, portanto nada melhor do que ouvir aquele que vai voltar falando em detalhes das características da sua vinda. Eu sei que você conhece Mateus 24 muito bem e pode até pensar, mas esse texto não é novo, ele vai falar do óbvio, do que nós já sabemos. Talvez sim, ou talvez não. Talvez você precise entender um outro lado de Mateus 24 que você ainda não entendeu e que vai lhe ajudar a compreender melhor este momento. Mateus 24 relata uma conversa de Jesus com os discípulos. Muitas vezes ele dizia que estava chegando o momento de voltar ao seu Pai e que depois ele retornaria para buscá-los. E aí, Mateus capítulo 24, os discípulos decidem perguntar, ali no verso 3, Senhor, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos séculos ou da consumação do século. Na verdade, eles queriam duas coisas, tempo e sinais. Fala pra gente, Senhor, se o Senhor vai, quando é que o Senhor vai voltar? E a resposta de Cristo, você sabe, mistura sinais da destruição de Jerusalém com sinais da sua própria vinda. Jesus mistura sinais gerais, aqueles que sempre aconteceram e vão ficar apenas mais intensos perto da sua vinda, com sinais iminentes, é aquilo que, quando acontecer, indica que realmente Jesus está às portas para voltar. E aqui nós temos de maneira muito clara a mistura desses dois tipos de sinais, sinais gerais e sinais iminentes. E eu acho que é nessa confusão entre os dois tipos de sinais que muita gente acaba não entendendo bem como deveria se preparar para a volta de Cristo, quando ele poderá voltar. Olhem na sua Bíblia, quando eles fizeram a pergunta, Jesus começa a responder, verso 4, que ninguém vos engane, verso 5, muitos virão em meu nome, e ele chega no verso 6, que nós conhecemos bem, e diz assim, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, ou seja, em alguns lugares vai acontecer, em outros será apenas uma ameaça muito tensa, muito pesada, mas aí continua, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas a sua Bíblia aí diz como a minha, mas ainda não é o fim. Guerras ou sinais de guerras não são sinais iminentes, guerras são sinais gerais. E Jesus faz questão de dizer aquilo que lhe apavora, aquilo que lhe causa medo, aquilo que ameaça a destruição do planeta, não é o que vai dizer quando eu voltarei. Por isso você vai ver guerras, vai ouvir de guerras, mas não é o fim. Depois continua verso 7, se levantará nação contra nação, fala de fomes, fala de terremotos, e aí vem de novo o alerta, são sinais gerais. Verso 8, porém tudo isto é apenas o princípio das dores, não é o fim. O texto continua, verso 9 fala de tribulação, de ódio por causa do nome do Senhor. Verso 10 fala de escândalo, traição, fala novamente de ódio. Verso 11 fala de falsos profetas. Verso 12 fala de uma iniquidade que vai se multiplicar e de um amor que vai se esfriar de quase todos. E aí de novo, verso 13, uma lembrança, todos estes são sinais gerais, não são eles que indicam o momento da volta de Cristo, eles apenas nos apontam em que altura do caminho nós estamos. Aí vem o verso 13, depois da lista toda diz assim, aquele que perseverar até o fim, porque tudo isso aqui não é o fim, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Sinais gerais não são sinais de Deus, são sinais de um mundo sem Deus. Não é Ele que causa guerra, fome, terremoto, tribulação, ódio, escândalo, traição. Não é Deus que causa isso. Quem causa tudo isso é o inimigo de Deus. Portanto, quanto mais distante de Deus o mundo vai ficando,
mais o inimigo de Deus vai fazendo o que ele sempre fez, só que, é claro, de maneira mais forte e mais intensa. E a intensidade desses sinais deve nos indicar em que altura do caminho nós estamos, mas não são eles que vão dizer quando Jesus vai voltar. E aí vem o verso 14, que você conhece, decora, eu também conheço, e deve servir de uma lembrança e um chamado para nós. Jesus diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E o que é que diz na sua Bíblia aí? Na minha Bíblia diz, na sua deve dizer também, então virá o fim. Olha que coisa interessante, Jesus está tentando nos chamar a atenção. O fim não virá pela guerra, fome, peste, terremoto, ódio e tudo aquilo que a gente vê. O fim virá com a pregação do Evangelho. Em outras palavras, quem ama a volta de Cristo, prega o Evangelho. E você já notou que muitas vezes nós sabemos quantas guerras tem, nós temos dados sobre o avanço do Covid-19, do novo coronavírus, nós sabemos os tipos de pestes que o mundo está vivendo, mas não sabemos como anda a pregação do Evangelho, não sabemos até onde ela já chegou, quantas pessoas alcançou. Muitas vezes nós estamos preocupados em alertar as pessoas para todas essas crises e não estamos preocupados em abrir a Bíblia e falar da volta de Cristo com uma mensagem de esperança. O nosso foco pode estar no lugar errado. O nosso olhar não é para a crise. O nosso olhar é para a volta de Cristo e a nossa ação é a pregação do Evangelho para que Ele volte logo. Você já parou para pensar nisso? Quem ama a volta de Cristo não está na internet procurando carta escondida, não está gravando vídeo tentando fazer interpretações absurdas de profecia, não está mandando mensagens de áudio para tentar apavorar as pessoas e provocar medo para que elas se entreguem a Jesus. Não! Quem ama a volta de Cristo abre a Bíblia e prega o Evangelho, Mateus, as profecias, sempre com sensibilidade, com equilíbrio, com uma palavra de esperança, com uma abordagem evangelística, porque as profecias, a volta de Cristo, são uma oportunidade para esse mundo. Se você olhar aqui no texto bíblico, você vai ver que, na verdade, Jesus não estava falando de qualquer evangelho. Ele fala do evangelho do reino. E quando ele viveu nessa terra, ele falava de dois evangelhos, dois reinos, o reino da graça e o reino da glória. O reino da graça, aquele que todos recebem quando aceitam a Jesus, acontecia no tempo de Cristo e acontece hoje também. O reino da glória é aquele que virá quando Cristo voltar. Se você olha para o contexto de Mateus 24, Jesus está falando do reino da glória. E o reino da glória é a volta de Jesus. Portanto, você pode reler esse texto e será pregado o evangelho da volta de Cristo por todo mundo. Quem vai pregar esse evangelho? Quem não crê nele? Quem vai pregar esse evangelho? Grupos de pessoas que têm na volta de Cristo uma crença lá no meio de várias outras? Não. Esse chamado é para quem crê na volta de Cristo, é para quem nasceu por causa da volta de Cristo, é para quem sofreu por causa da volta de Cristo, é para quem tem pregado esperança de todas as formas, é para quem tem a volta de Cristo no seu nome, na sua identidade. Esse é um chamado para você e para mim. Nós que somos adventistas do sétimo dia, fomos levantados para fazer a declaração, o anúncio desta mensagem. Portanto, o Senhor está dizendo: povo de Deus, levante-se, porque essa mensagem está nas mãos de vocês. E ao invés de ficar gastando tempo demais com a crise, levantem-se para proclamar esperança. É por isso que a igreja tem uma rádio, que é a Voz da Esperança, uma TV, que é o Canal da Esperança, e entregamos livros todos os anos falando de esperança. Temos uma presença na internet fortíssima para compartilhar esperança, porque nós cremos que esse chamado é para nós. E se nós queremos ver Cristo voltar, nós temos que levantar a voz e dar oportunidade às pessoas. Por isso, tire um pouco os seus olhos dos sinais gerais e coloque os seus olhos nos sinais iminentes. Tire os seus olhos da crise e coloque o seu coração na pregação do Evangelho e os seus olhos na volta de Jesus. E eu queria terminar a mensagem lembrando a vocês que Mateus 24, especialmente o capítulo 14, tem um componente que poucos veem e que para mim é marcante: o amor de Deus. Você já notou isso? Quando ele fala: e será pregado este Evangelho do reino a todo mundo, para testemunho a todas as nações. Sabe o que ele está dizendo com isso? Não são as crises que Satanás causa que vão definir o momento da minha volta. Eu só voltarei quando todos tiverem a oportunidade de saber sobre a minha vinda e de tomar uma decisão. Você não vê aqui o amor de Deus?
Você não vê Deus dizendo aqui, eu sei que vai ter problemas, eu sei que vai ter crises, mas se eu ainda não coloquei um ponto final na história, é porque o meu amor e a minha misericórdia estão esperando mais alguém mudar de vida ou tomar a sua decisão. Você não acha que esse é um momento para nós unirmos as nossas vozes e irmos em busca destes que ainda não sabem, ou destes que ainda não tomaram uma decisão, ou ajudar aqueles que precisam voltar e experimentar uma nova vida? Não seria este o momento de nós unirmos as vozes para isso? Vamos continuar cuidando da nossa higiene pessoal, do cuidado com as mãos, vamos continuar evitando aglomerações públicas, vamos continuar tomando os cuidados, mas não vamos ficar focados no coronavírus ou no Covid-19, vamos ficar focados no sinal iminente da volta de Cristo. E esse sinal é a pregação do Evangelho. Esse sinal é falar do amor de Deus. Esse sinal é dar oportunidade às pessoas. Esse sinal é abrir a Bíblia e cavar fundo nela, dizendo às pessoas, Jesus ama você. Ele morreu por você. Ele preparou uma nova terra para você. E Ele dirige a história desse mundo para lhe dar uma oportunidade de se preparar para o breve encontro com Ele. O meu desejo sincero é que você ponha o foco correto na mensagem da volta de Cristo, nos sinais que estão ao nosso redor, diante da crise que nós estamos enfrentando, e use a crise como um chamado e uma oportunidade para compartilhar esperança. A Semana Santa vem aí e é uma tremenda oportunidade, mas além dela, faça tudo o que você puder, porque tem alguém esperando por você e talvez Jesus está esperando por esta pessoa para poder voltar. Se você ama a volta de Cristo, pregue o Evangelho. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos as bênçãos deste momento, as bênçãos da Tua Palavra, as bênçãos da esperança, as bênçãos de vermos que a Bíblia nos apresenta um cenário real e coloca o nosso foco no lugar certo e traz equilíbrio para a nossa visão. Eu te peço agora uma bênção especial sobre cada membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e cada amigo nos estados da Bahia, de Sergipe ou em qualquer lugar que nos acompanhe. Que cada um, Senhor, aproveite esse desafio, essa crise, para se aproximar do Senhor, se preparar para a volta de Cristo e ajudar a preparar muitas pessoas para isso. Nós continuamos te pedindo uma bênção sobre os lugares que têm enfrentado essa crise com mais dificuldade, pelas famílias que estão vivendo esse drama, por aqueles que têm medo, que o poder consolador do Senhor traga esperança a cada coração e que levante o seu povo para dar a resposta certa neste momento. Nós oramos e também te agradecemos em nome de Cristo Jesus.